Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia! Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo certo por aí? Bom dia! Muitas camadas? Meu Deus do céu! Meu Deus, meu Deus! Muitas camadas por aí? Vocês passaram? Tudo certo? Como estão? Como estão de 1 a 10 nessa segunda-feira? Como estão? Tudo certo? Quanto tempo, né? Hoje nós vamos falar do devocional do dia 12 de janeiro. Eu tô ótima, graças a Deus. Tudo bem. A paz de Deus. Entrem ali, dá uma olhadinha quem tá online e encaminha a live para alguém que hoje precisa ouvir uma palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com a gente. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Opa. Então, é uma palavra, uma direção. Eu amo, né? Porque eu também já vim buscar uma direção e já recebi. Hoje foi a palavra que nós lemos no nosso devocional. Toda segunda-feira nós fazemos devocional aqui na empresa. E hoje a gente já leu esse devocional e já falamos sobre ele. E foi pra mim, porque eu tava buscando uma resposta. Graças a Deus já veio também. Logo de manhã já conseguimos receber a resposta que eu já consegui a minha resposta que eu precisava. Tenho certeza que vocês também vão conseguir. Eu quero saber quem estava na live de sexta-feira, que o Senhor trouxe para nós uma palavra bem profética sobre aceleração. E depois nós ficamos com esse sentimento também na live de sábado, né, que foi a live do dia 10. Dia 9, dia 10 foram palavras muito pontuais. E essa palavra de hoje, ela também complementa essas palavras, tá? Eu tô achando, assim, muito interessante, na verdade, é tudo muito espiritual e muito profético, tudo que o Senhor está fazendo. E eu não imaginava, eu não lembrava, né, das palavras, até porque foram 366 palavras. E eu não imaginava o quanto que Deus já começaria falando com a gente no começo do ano através dos devocionais. De fato, para mim foi algo muito espiritual, muito forte. E sem demagogia mesmo, não tem relação com porque nós escrevemos, mas tem relação com aquilo que o Espírito Santo pediu para que nós fizéssemos e por isso que o devocional ele tem falado tanto, porque foi algo do Senhor. Eu comentava inclusive com o Rafa sobre isso, nós estávamos falando sobre unção. Nós podemos fazer muitas coisas, mas quando nós fazemos algo direcionado e com a unção do Espírito é muito diferente. Louvar é uma coisa, louvar com unção é outra coisa. Pregar é uma coisa, pregar com unção é outra coisa. Escrever é uma coisa, escrever com unção é uma outra coisa. E nós precisamos buscar essa unção. Buscar, né, de fato. Estar, na verdade, não buscar a unção, mas buscar estar prontos para esse derramar do Senhor. Davi não buscou ser ungido, ele foi ungido, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, quando nós nos entregamos, quando nós renunciamos, quando nós abrimos mão, quando nós fazemos tudo o que precisa ser feito, o Senhor derrama sobre nós uma unção. E, inclusive, a unção de Deus é diferente da unção dos homens. Porque tem pessoas que Deus escolhe e Ele escolhe antes dos homens escolherem. E tem pessoas que, inclusive, os homens não escolhem, o Senhor escolhe, né? Então, Davi não foi escolhido por homens, Davi foi escolhido por Deus. Depois ele foi coroado por homens porque ele chegou na posição de rei. Então a coroa também veio depois, consequentemente, por uma coroação humana. Mas antes de Davi ser coroado, de ser colocado como rei, o Senhor já o havia escolhido, o Senhor já o havia ungido. O profeta já havia derramado óleo sobre a cabeça de Davi. Então, quando Deus pede algo para nós, quando nós nos preparamos para algo e depois, consequentemente, o Senhor nos unge para algo, aquilo tem um peso de glória muito grande e isso só reforça
a nossa consciência, a nossa humildade, que não é sobre nós e sim sobre o Senhor. O que a gente não pode esquecer é que não é sobre nós. Aquilo que o Senhor deu para nós vem dele e volta para ele. Por isso que quando nós matamos a nossa carne, é algo que, se nós formos olhar pela carne, começa a ser algo até interessante, porque você fala, mas eu vou ter uma coisa, não é para aparecer. Vou ter uma coisa, não pode mostrar, vou ter uma coisa. Aí nós entramos realmente naquilo que o Senhor quer. Realmente, nós não vamos ter algo, se nós estivermos no Espírito, nós não teremos algo para mostrar para ninguém. Nós não teremos algo para competir com ninguém. Nós não teremos algo para comparar com alguém. Nós teremos algo para o Senhor. E olha como a carne, ela fica um tanto quanto mexida e combatida quando nós estamos no Espírito. Porque se nós queremos ter algo para mostrar para alguém, para desfilar para alguém, nós não estamos tentando buscar aquilo no Espírito. Então, olha como é profundo. Toda vez que o Senhor disser para nós que faremos algo, que teremos algo, que iremos para um local, se nós pensarmos, então quero ver, nossa, bem, vai acontecer tal coisa, vão achar que eu venci realmente, já entrou na carne de novo. Se Deus está dizendo algo para nós, nos projetando para um lugar, nos mostrando uma geografia, um ambiente, nos mostrando algo diferente, tudo precisa voltar para Ele. A nossa nova casa precisa louvar o nome do Senhor, precisa ser um local onde, se o Senhor pedir como célula, temos que entregar. O nosso carro, que nós achamos que queremos um carro novo, que precisamos de um carro novo, ele precisa ser colocado para a obra de Deus, para ir para a igreja, para ajudar pessoas. Se aquilo que nós queremos e dizemos que queremos e precisamos, ele passar primeiro por nós e voltar para nós, nós estaremos ainda buscando alimentar a nossa carne e os nossos próprios desejos, nossos próprios desígnios. Tudo que vem de Deus precisa voltar para Deus. Não está no YouTube, irmã? Meu Deus, sério? Deixa eu ver aqui. Veja se tá. Deixa eu ver se está público. Acho que tem que colocar algo aqui no público. Tudo que nós temos precisa voltar para Deus. Tudo. Só um momentinho, irmã. Só um momentinho. Voltei. É assim ao vivo. No Instagram. No YouTube. Tá como público, acho que precisa colocar aqui. Peraí que a gente vai colocar no público aqui. Agora vai. Amém. As irmãs são umas bênçãos, porque nos avisa de tudo. Glória a Deus. Já está no YouTube também, tá? Acabamos de colocar no público. Essa primeira parte aqui foi só para vocês. Então, tudo que nós pedimos para Deus precisa voltar para Deus. E Ele nos pede em algum momento algo que Ele já tenha nos dado. Então, se algo que você está pedindo hoje, genuinamente, vai servir o reino, não tem por que Deus não dá. Agora, se por acaso a gente pede algo, mas a gente não está sondando o nosso coração para ver se genuinamente aquilo é para o reino, pode ser que a gente não receba. Se é para o reino, se é para voltar para o reino, não tem por que o Senhor não dá. Agora, se eu quero um carro porque a minha família, eu sei que é importante. Todo mundo precisa. Mas se nós colocamos assim, a minha família precisa disso, o Senhor tem que dar porque a minha família tem que andar de carro zero. A minha família tem que ser bem atendida. A minha família tem que morar no melhor endereço. Mas a sua família também é uma família que abre as portas para o reino de Deus entrar? A minha e a sua família também é uma família que serve o Senhor? A minha e a sua família também é uma família que abre os braços para o necessitado, estende a mão para o carente,
A minha e a sua família também é uma família que coloca o Senhor em primeiro lugar? Porque a minha família tem que ter como se a nossa família fosse blindada. Como se a nossa família não pudesse passar pelo processo de abrir mão de nada para o reino de Deus. A minha família tem que ser intocável. A nossa família precisa ser a família do Senhor. Inclusive, quando foram procurar Jesus, falou: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são quem está aqui, quem anda comigo. Então, às vezes a gente disfarce, a gente coloca como uma capa algo que a gente tenta negociar com Deus, dizendo: ah, mas isso daqui é importante para o Senhor. E o Senhor está dizendo: o que é importante para mim é aquele que anda comigo. Quem é importante para mim é aquele que faz a minha vontade e me obedece. Os meus são aqueles que abrem mão e renunciam coisas para fazer com que o meu reino seja promovido. Ei, o Senhor está dizendo para nós: eu tenho parte com quem tem parte comigo. Aliás, é isso que ele vai dizer no último dia, né? Não tenho parte com você, se aqueles que não fizeram o que o Senhor mandou fazer. Ah, mas em teu nome. Mas em teu nome expulsamos, pregamos, louvamos em seu nome. Você não tem parte comigo, não. Até porque, às vezes, quando a gente faz algo para alguém, veja, meu Deus do céu, Pai de eternidade, veja uma coisa. Olha que forte. Muitas vezes nós damos coisas para autopromoção. Muitas vezes é isso que o Senhor condena, mas em teu nome, sim. Você fez em meu nome, mas no seu nome também. Porque o seu nome também foi levantado quando você disse em meu nome. Então o Senhor está sondando os nossos corações, para ver de fato se nós estamos fazendo algo genuinamente para Ele a ponto de sermos 100% anônimos. Será que se nós fôssemos 100% anônimos, que se ninguém falasse nada, se nós não fôssemos conhecidos por ninguém assim mesmo, é nessa hora que nós teríamos que avaliar se realmente nós faríamos o que nós dizemos e queremos fazer? Ou será que toda vez que a gente posta algo nos stories, a gente tá olhando lá, quem será que viu? Quem será que viu? Será que viralizou? Será que alguém achou relevante? Será que aquela pessoa vai vir até mim? O quanto de fato estamos nos tornando relevantes, acumulando tesouros no céu e não se preocupando tanto com os tesouros da terra. O Senhor não tem problema em dar nada para nós. Muitas vezes somos nós que temos problemas com aquilo que Deus nos daria. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração, o Senhor disse isso. Mas antes de qualquer coisa, eu percebo que todo dia o Senhor vem alinhar a expectativa, né? Com a gente. Não chega a ser constrangedor porque é com amor, mas ao mesmo tempo chega a ser constrangedor porque é todo dia. Senhor, será que a gente não vai aprender? Ou será que estamos todo dia alinhando expectativas? Dito isso, alinhando essa expectativa, eu também não gosto, irmãs, porque por mais que eu não tenha problema com conversas difíceis, não sou uma pessoa que fuja de conversas difíceis, pelo contrário, mas todo dia, o Senhor fazendo isso, todo dia. Quando a gente posta alguma coisa e flopa, a gente vai lá e posta de novo, a gente não aceita. Porque todos nós queremos ter um grau de relevância em algum momento, em algum lugar. Diferente de Jesus que disse quando chegou na parte do julgamento, só você, mas você não é o rei dos judeus? Aí ele disse, é você que está falando. O Fernandinho não canta? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Não é isso? Ele deixou, mas você, agora a gente se não tomar cuidado, a gente fala, fui eu fulano lá que falei lá, foi eu que profetizei. Não, foi eu que preguei, fui eu que atendi. Toda vez que a gente quer se aparecer, Deus acha um jeito de nos tornar anônimo. Toda vez que a gente quer se esconder, Deus acha um jeito de nos tornar famoso. Quer se aparecer? Vai ficar anônimo. Porque o pai, ele traz aquilo que o filho precisa, não aquilo que o filho quer. Quer se promover? Não vai ninguém ouvir. Quer se autoafirmar? Ninguém vai colocar em prática aquilo que você está ensinando. Quer
quer se prover sozinho, vai faltar. Vai pingar. Agora, quer ficar anônimo? Quer ficar... Deus vai te tornar famoso. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no compasso diferente da carne, da alma. Ah, não quero morar em tal lugar? Te prepara. É lá que você vai morar. Seja... Ah, mas a Amanda tá falando que eu vou... Não. Tô dizendo lugar bom também. A Bíblia não fala que não subiu aqui e não desceu aqui? É o que Deus tem pra nós. Coloca uma coisa definitivamente no papel, na cabeça, em algum lugar. O Senhor vai contra os nossos desejos e Ele vai a favor dos nossos sonhos que temos nele. O Senhor não trabalha em desejo da carne, o Senhor trabalha em sonhos que temos com Ele. É na carne? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu tenho um desejo, o desejo inflama, é almático, é carnal. Eu tenho um sonho. Senhor, me usa. Acorda todo dia. Eu vou falar isso pra vocês. Faça esse desafio. É um desafio mesmo. Acorde todo dia nos próximos dias e fala, Pai, me usa hoje como o Senhor quiser. Faça isso uma semana. Depois de uma semana, eu tenho certeza que você já não vai mais orar desse jeito. Porque todo dia Deus vai te mostrar uma oportunidade de ser usado. Faz esse teste. Senhor, me usa hoje como o Senhor quiser. Pai, você vai ver, vai chegar alguém pedindo oração, alguém vai te ligar. Você vai ter infinitas possibilidades num dia de fazer a vontade de Deus. Mas o que a gente quer fazer? A nossa vontade. Se não for pela graça, nem para as pessoas a gente ora. Porque orar não é almático, orar é espiritual. Orar só é almático se a câmera estiver aqui, ó, e a gente estiver orando e a gente quiser mostrar isso para alguém. Agora, espiritualmente falando, é no off. Não tô dizendo que oração filmada não é de Deus, mas eu tô dizendo que se nós quisermos somente nesse cenário, tá sendo almático. A oração mais difícil é aquela que você faz quando você tá no trajeto pro almoço. Porque aí você tá... Ninguém tá vendo, a pessoa pediu e você tem que parar tudo, ouvir o Espírito Santo e perceber que isso foi o motivo da sua oração. Senhor, me usa. Lembra, oração sem unção, pregação sem unção, louvor sem unção, ensinamento sem unção, só é fardo. A verdadeira unção ela é gerada quando Deus quer fazer algo a partir dele. E lembre-se, quer ficar anônimo, vai ficar famoso. Quer ficar famoso, vai ficar anônimo. Porque quando nós queremos algo muito, quando nós queremos colocar a nossa alma muito na frente, é porque nós não queremos obedecer aquilo que o Senhor está falando para nós. Acostumemo-nos a não ter coisas que nós pedimos e a ter coisas que o Senhor deseja. E eu estou sentindo no meu espírito de dizer algo para vocês. Tem pessoa aqui também que queria viver uma vida, como eu posso dizer, Pai? Simples. Até porque a simplicidade também, ela tem muitos benefícios. Mas o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui que Ele tem projeto que serão anônimos, mas que serão grandes. Talvez a simplicidade que você queria viver é a simplicidade de você viver sozinho. O Senhor não vai mover a gente para o egoísmo. O plano de Deus envolve coletividade. O plano de Deus envolve comunidade. Porque é na comunidade que um ferro afia outro ferro. É na comunidade que uma pessoa aprende com a outra pessoa. É no coletivo que nós somamos dons, que nós multiplicamos, que nós desenvolvemos aquilo que é baixo em nós e trabalhamos aquilo que é alto em nós. Se esse secreto não... O secreto só é secreto se ele
genuíno e bom se ele for com Deus. Se ele for uma exclusão, ele é um egoísmo. Agora, se Deus te moveu de um lugar para outro, para um outro propósito, pode perceber que Deus não vai te mover de algo para um outro algo, de um algo para te deixar sozinho, isolado. A menos que seja secreto. Se for um secreto, é você e Deus. Mas Deus não vai te mover para um lugar para você ficar isolado, para você não conseguir confessar pecado, para você não conseguir ter comunhão, para você não conseguir ter alegria com outras pessoas. Não, o Senhor tá te transicionando de um lugar para outro lugar. Não de um lugar para uma solitária. Você não foi feito para viver numa solitária. Solitária, sabe o que era? Motivo de como que posso dizer? De punição. A solitária era uma prisão de punição, de enlouquecimento, de... Uma pessoa, quando ela está solitária, ela vira presa fácil para o mal. A solitária é onde o inimigo aproveita para trabalhar pensamentos, sentimentos e comportamentos. Dito isso, ontem Deus suspendeu a live, vocês perceberam, né? Falou que era para mandar a foto e o áudio lá no grupo. Deu um direcionamento claro. Vocês sabem que eu só faço se ele mandar, né? Porque eu não sou doida. Sou louca por Jesus, doida não. 12 de janeiro. O tema do devocional de hoje é Encontrados em Paz. Por isso, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis, segundo Pedro 3,14. Pedro nos lembra que enquanto estamos... Pera, que eu fico emocionada lendo esse devocional, tá bom? Vocês acreditam nisso? Que pra mim é lindo, é um desafio. São muitas camadas, irmãs. Vocês que vão escrever livro aí, vocês vão me entender em breve. Pedro nos lembra que, enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus, precisamos cuidar da forma como estamos vivendo agora. Ser encontrados por Ele em paz. Significa manter o coração alinhado com o dele. Quando ele fala para sermos imaculados e inculpáveis, Pedro está nos chamando para uma vida de pureza, não perfeição, mas intenção. É sobre escolher todos os dias não se misturar com aquilo que suja a alma, que tira a nossa sensibilidade espiritual ou enfraquece a nossa fé. O texto nos ensina que esperar por Jesus não é um ato passivo, é viver de forma limpa, consciente, atenta e em paz, para que quando ele vier, nos encontre firmes e preparados. E na oração do dia é assim: Senhor, ajuda-me a viver de um jeito que te agrade enquanto eu espero pelas tuas promessas. Dá-me paz no coração, purifica meus pensamentos, minhas intenções e minhas atitudes. Amém. Esse devocional falou muito ao meu coração. Muito. E eu li ele hoje de manhã aqui na célula da empresa. Eu li, não escutei, né? Quem leu foi o Rafa. Esse devocional é para homens e mulheres, tá? Apresentei aí, é para todo mundo. Então, assim, foi algo muito forte. Quem leu hoje ele foi o Rafa. É coisa linda de Deus. Deus tem feito coisas, né? A gente sabe que a capa ficou muito, né, unissex. Ele vai ficar um pouquinho mais bege, tá? Do que esse. Esse aqui ainda tá clarinho, vai ficar um pouquinho mais bege. Ai, gente, ficou coisa mais linda. Essa semana ele chega. Pronto, chega essa semana. Daqui a pouco vai começar a chegar as caixas aqui, descarregar tudo. Não sei nem como eu vou reagir, chorar. Vai ser aquilo lá, porque vem as caixas, é muito forte, vocês não têm ideia. É o poder de Deus. E de fato, não é porque fomos nós que fizemos, mas ele carrega uma unção que eu tô tentando entender. Vocês viram que
Para ler ele é um desafio porque é muito forte mesmo. Não falaria isso se não fosse, vocês sabem. Mas o que o Senhor gravou no meu coração sobre esse devocional é que aquele sentimento que ele começou em nós de aceleração, de cumprimento de promessa, da palavra que ele trouxe da colheita, da palavra que ele trouxe de que a gente plantou, é certo que vai nascer e que nós vamos colher. Essa palavra veio ao encontro daquela palavra dizendo assim: permaneçam em paz. Não se envolvam em coisas complicadas, não se envolvam em coisas que não são puras, que não são perfeitas. Não se envolvam em coisas que não são de Deus até o cumprimento da colheita. Não queiram adiantar o processo, porque o processo já está acelerado. Não queiram colocar a mão, não queiram traduzir aquilo que Deus está falando. Não queiram falar coisas que Deus não mandou falar. Tem coisas que Deus revelou para mim e para você que não é para trazer ainda a público. Por quê? Porque se você e eu trouxermos a público, nós estamos indo contra essa palavra que está dizendo que tenham paz. A necessidade de querer falar, verbalizar, a necessidade de querer que todo mundo saiba só é um atalho para que a gente não espere como tem que esperar. O Senhor vai te mostrar claramente o que você deve falar para cada pessoa, mas não fale, não abra a boca para dizer coisas que o Senhor não mandou dizer. Porque isso é uma forma de querer adiantar um processo que tem tempo para acontecer, de colheita que tem data certa para colher. Veja, o silêncio que Deus pediu para mim e para você é uma forma de tratar a nossa colheita. Quando nós ouvimos e nós obedecemos, o fruto, o resultado da nossa colheita tem mais valor. Vai ser nesse momento em que as pessoas não esperam, que elas não têm, assim como foi na época com José. José foi sábio, estratégico, perspicaz no espírito, não na carne. Eles acumularam algo por muitos anos que depois se tornaria a fonte de recursos não só de José e do rei, mas de toda uma região. E voltando àquilo que Deus está falando hoje, não é para se ensoberbecer, não é pela vaidade. Meu Deus, mas que duro ter que chegar, passar, e ainda lá no finalzinho não pode ter nem um gostinho. Não pode. Não pode. Não pode ter gosto de vingança. Não pode ter gosto de justiça própria. Não pode ter gosto de soberba. Não pode ter gosto de fruto da carne. Precisa ter gosto de fruto do espírito. É como se a alma dissesse, então eu vou vencer e não vou mostrar e não vou... Não vai. Porque não foi você, alma, que me trouxe até aqui. Foi o Espírito. E o Espírito Santo que vai ser louvado. E o Deus Pai que vai ser exaltado. E Deus Filho que vai ser direcionado. Então não vai. Se tá querendo vencer para mostrar, se tá querendo, não vai. O Senhor vai fazer o que Ele falou que vai fazer, por quê? Porque é para o nome dele ser glorificado. A colheita está relacionada àquilo que o Senhor é, a fidelidade que ele tem com ele mesmo. O Senhor não faz a gente colher porque a gente merece, faz a colher porque a gente plantou e porque o plantar faz a gente plantar na hora certa também, com a palavra certa, com lágrimas, porque senão a gente joga também a semente no lugar errado, a semente cai lá e o pássaro abocanha. Se nós estamos plantando com o Senhor aquilo que Ele pediu, não se preocupe com a colheita que não tem relação com a gente. A colheita tem relação com a fidelidade do Senhor. Então, sim, não seria o mesmo nome, mas o Senhor está pedindo um tempo de silêncio. É ovelha muda? Não é ovelha muda. Porque você vai falar algumas coisas, mas você vai saber o que falar. O que passar daquilo está sendo ameaça para sua colheita. Não por causa da fidelidade, mas porque quando a colheita dá, não é só a pessoa que plantou que colhe, tá?
Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer algo. Meu Deus do céu. Vocês querem saber o que está acontecendo? Vocês querem saber o que está acontecendo? Se você falar demais, alguém vai colher no seu lugar. Você sabia? Vamos voltar lá, por exemplo, dos meus tios que têm horta? Só eles que colhem? Por que eles colhem? Porque a terra é deles. E porque eles estão sobre a liderança da terra. Se por acaso eles saíssem da terra, arrendassem a terra, vendessem a terra, perdessem a terra, por um acaso, alguém deixaria de colher o que eles plantaram? Se você tem algo precioso que Deus te entregou e você se antecipar para falar, alguém vai colher no seu lugar. Mas fui eu que plantei. Mas nem sempre somos nós que colhemos. Nem sempre somos nós que colhemos. Aliás, quando nós temos uma plantação, nós podemos deixar outras pessoas colher se forem amigos, se forem pessoas que a gente gosta, se forem pessoas que a gente querem. A gente pode... A colheita é nossa. Quando a gente vai lá no sítio, eles levam a gente na horta, perguntam qual que a gente quer, colhe. Não vende, né, família? Não que não pudesse vender, pode vender também. Mas eles dão. Na sua colheita, você escolhe com quem você vai dividir. Mas se abrir a boca antes da hora, outras pessoas vão colher. Mas fui eu que plantei. Pois é. Pois é, José. Então seja José. Mas fui eu que plantei. Mas entregou a terra. Por que essa necessidade tanto de falar o que está acontecendo? Tá vendo como a carne é? A carne não dá paz, não. Tá vendo como Deus está trabalhando na gente no interno? Porque quando a gente fecha, o Senhor mexe aqui, ó. Quando a gente fecha, o Senhor mexe aqui dentro. Se a gente está tendo a necessidade de falar, é porque nós estamos agindo ainda como meninos e meninas. Nós vamos entregar aquilo que o Senhor entregou para nós antes da hora? E eu tô dizendo algo, você vai ter sabedoria e discernimento que você vai contar o que precisar contar para pessoas específicas. Vai ter momento de contar. Vai ter pessoa que vai conseguir, mas não é para pessoa que você quer. Deus vai te mandar, porque sabe que se deixar você e eu muito quieta, a gente salta pelo olho a fumaça. Só que são pessoas que aguentariam passar com você pelo processo em silêncio também. São pessoas que são pessoas maduras. Maduras. Agora você quer contar para quem tem acesso para chegar lá e colher no seu lugar. E colhe, viu? E colhe bonita. Aí você vai o quê? Senhor, olha lá, pegou minha ideia. Senhor, pegou o projeto. Senhor,
Irmãs, porque o inimigo sabe da dor das pessoas. Todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem um negocinho que não tá bem resolvido. Que precisa resolver. Que precisa encarar. Aí quer levar essa informação. Deixa Deus fazer. Lembra que a colheita é papel, é fidelidade do Senhor? Como que você... Vamos pensar que ninguém tem... Vamos pensar, vou voltar lá pra horta, que agora tá na horta. Faz 2 dias que eu tô na horta. Vamos pensar que ninguém lá na região tem verdura. Aí vamos pensar que os meus tios têm a verdura. Tô fazendo um exemplo. Ninguém tem. Pra que você vai falar? Ó, tem um muda lá, viu? E o meu vai dar. E aí vai começar a receber visita inesperada. Vai começar a ouvir mensagem inesperada. Vai começar a ver boicote inesperado que não precisava. Pra quê? Hora que nascer, não vai ter colheita? Você vai lá, coloca o seu preço e vende. Porque Deus está trabalhando em quem? Em mim e em você. Ah, mas tô com uma vontade de falar. Vai lá falar pra você ver. Vai ser só duas dores, uma de falar e uma de se arrepender. Não vai falar o que Deus não mandou. E sabe como você vai saber? Porque o Espírito Santo se comunica. O Espírito Santo se comunica aqui com a gente. O Espírito Santo se comunica. Você vê que você vai... Percebeu que só de você ter ficado em espírito e feito o que Deus mandou, já começou a andar as coisas. Fique em paz. A palavra de hoje foi clara. Pra mim foi assim. Enquanto vocês por isso, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculáveis e inculpáveis. Senhor, mas eu só queria dizer que eu estava feliz. Fala para quem puder. Fala, se Deus deixar, não, com o marido sim, né? Fala pro marido, fala pra esposa. Fala pra uma pessoa de oração. Fala pra sua mãe, se ela for a pessoa que Deus direcionou. Se não for, não fala. Fala pra uma amiga que for curada, que tá curada nisso. Se não for, não fala. Não é só o que vai acontecer que ameaça. A sua forma de ser, o brilho que você carrega, a sua obediência. Por que tá querendo compartilhar algo com alguém que não tá preparado para passar por aquilo que você vai passar? Porque é bênção, é colheita. Você acha mesmo, irmãos, que todo mundo tá preparado para ver alguém colhendo alguma coisa? Acha mesmo? Vamos analisar por nós. Quando você vê alguém colhendo algo, o que você sente primeiro? Você não tem que lutar com a carne muitas vezes e glorificar a Deus, porque Deus seja louvado, Deus seja louvado. Mas sai um dia, um pouquinho do prumo pra você ver e fala, meu Deus, eu tô aqui. Ainda mais se você estiver na prova, eu tô nessa labuta. Se você não tivesse, eu e você não tivermos no espírito, não vence. Disfarça. Meu Deus do céu. Mantenha o coração alinhado ao coração de Deus. Não se envolve, não se mistura para você não se distrair da sua colheita. A palavra de hoje não está para brincadeira. Você tá pertinho de colher. Não vai dar uma voltinha no mundo, não vai dar uma voltinha na conversinha, não vai dar uma voltinha não sei na onde, não vai. Não vai, porque depois você vai se arrepender. E eu sou aquela amiga que fala, eu te avisei. Porque dá um trabalho danado pra gente construir o que a gente tá construindo. Do mesmo jeito que eu falo pra mim, do mesmo jeito que eu ouço de pessoas, mas eu te avisei. Então, assim, né? Não vai misturar aqui, ó. Não mistura aquilo que suja a alma
que tira a sensibilidade, que enfraquece a fé. As pessoas só sabem aquilo que eu e você falamos. Para de falar coisas que não precisa. Ninguém consegue saber algo que você e eu não mostramos e não falamos. Essa necessidade de falar além da conta não vem do Senhor. Vamos tratar também a alma, a cabeça, a mente, inteligência emocional, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento almático. Isso não é custo, isso é investimento. Desenvolve, passa pelo processo. É necessário. Salva a vida. O texto nos ensina que esperar por Jesus não é um ato passivo, é viver de forma limpa. Você veio até aqui de forma limpa. Você fez o que tinha que ser feito de forma limpa. Você fez o processo, vai continuar de forma limpa. Agora que está perto de colher, vai começar a misturar. Vai se distrair. Vai sair para outro colher na sua horta. Não colhe, irmãs. Colhe. Ou se colhe. A colheita é minha, cuidado. Olha o que o Senhor está falando com a gente hoje. A colheita é minha, cuidado. Se os meus tios passarem um mês e eles tiverem algo muito precioso na horta e sumirem de lá, tem invasão, sim. É óbvio que corre o risco de ser invadido. Coisas que não estão sendo cuidadas são invadidas. Sonhos que não estão sendo cuidados, projetos que não estão sendo cuidados, coisas que estão sendo compartilhados são invadidos. Será mesmo que se José falasse todo dia, estou guardando cereais, estou guardando, vocês vão depender de mim. Eu tenho estoque que vocês não têm. Primeiro que ele não era almático, mas para que essa necessidade de ficar falando? É precioso, é do Senhor. Cuida, para que ninguém venha comer na sua horta, roubar a sua colheita. 2 Pedro 3,14. Nem deixei aqui o versículo para vocês. É porque são muitas camadas, né? Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro 3,14. O texto nos ensina que esperar por Jesus não é um ato passivo, é viver de forma limpa, consciente, atenta e em paz, para que quando ele vier, ele nos encontre, na verdade, firmes e preparados. Para ele nos encontrar firmes e preparados. Tá chegando a colheita, irmãs. Mas o silêncio agora é ouro. E eu tô falando aqui pra maioria aqui, pra mulheres. Eu quero que você escreva aqui. É a minha dor, Amanda. É a minha dor. Eu tô falando aqui pra mulheres. E se tem uma coisa que mulher gosta, é de falar. Algumas, assim, exceções, poucas exceções, assim, não falam. A gente gosta muito de falar. Então eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. O Senhor vai te mostrar a pessoa certa para você falar. O Senhor vai te mostrar a pessoa certa para você falar. Você não vai ficar sozinha nessa. Além do seu marido, ou você que é homem, da sua esposa, que é carne da sua carne,
É carne da sua carne. Deus preparou, Deus está preparando vocês para conversarem o tempo todo. Deus vai te mostrar uma pessoa para você falar, para você compartilhar. Mas é uma só. Porque você precisa falar. Eu preciso falar. Nós precisamos falar. Além da carne da sua carne, a pessoa que Deus te mostrar, você vai poder confiar. Mas o que passar disso, é carne. Tá? Se Deus te mostrar, e Ele vai te mostrar. Opa. Aí você fala. Porque a gente precisa desabafar e de ajuda, né? Deus vai te mostrar a pessoa. Até porque esses planos que Deus te deu são ousados demais, né? Ele vai te mostrar alguém que consiga te ajudar nisso. Espiritualmente, com a visão, com acolhimento, com aquela conversa diária, com um no telefone, Deus vai te mostrar. Deus vai te dar alguém para essa fase. Deus vai te presentear com alguém para essa fase. Só que não é todo mundo. Não é no Instagram. Não é na pessoa que você acha que vai te ajudar financeiramente. Não é na pessoa que tem o que você acha que você vai colher, porque o que você vai colher é diferente. Não é em quem você está acostumado. Não é em quem você tem falado nos últimos tempos com muita intensidade. Deus vai te mostrar quem é. Porque Deus também trabalha com testemunha. Deus trabalha com testemunha. Depois que a pessoa vai olhar e falar, é verdade, Deus você já tinha falado mesmo. Deus sempre trabalha com testemunha. E com alguém que tem a tocha que faz você não parar, né? Que também vira pra você e fala, vamos, minha filha, você não falou o que Deus tinha falado? Bora, vamos. Coloca isso pra rodar, coloca isso pra girar. A gente precisa de pessoas assim. A gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Que não deixa a gente desistir daquilo que Deus falou pra gente. Que não deixa a gente desistir daquilo que Deus disse pra gente continuar. Que não deixa a gente desistir daquilo que é a nossa colheita. Que faz a gente, inclusive, arrumar a cerca, arrumar o pau da cerca, colocar a porteira. Que faz a gente cuidar, faz a gente voltar ali na colheita, tirar as pragas, tirar aquilo que está acontecendo, nas mudinhas. Que faz a gente levantar no sol, molhar de novo aquele plano, aquele sonho. Deus sempre vai colocar alguém com a tocha acesa perto da gente. Porque é nessa hora que a gente entende o quanto é importante ter alguém que sonha junto com a gente, mesmo aquele sonho não sendo da pessoa. Aí você verdadeiramente sabe que existem pessoas curadas, existem pessoas que sabem entender o que é almático, o que é espiritual. Existem pessoas que não têm tanto conhecimento, muitas vezes, naquilo que a gente julga conhecimento, mas tem maturidade. Que tem experiência de vida, que tem amor. É nessa hora que a gente consegue ver. Inclusive que Deus levanta os improváveis para ajudar aqueles que pensam saber muito. É nessa hora que Deus usa os improváveis para falar na boca desses improváveis, para mostrar pra gente que Deus usa quem e quando e a hora que Ele quer. Só que a gente precisa ter humildade, honra, para voltar e para ouvir pessoas que o Senhor está usando. E o Senhor está usando pessoas. Está usando você, inclusive, para ajudar alguém. Está usando você, inclusive, para não deixar a pessoa desistir. Está usando você, inclusive, para dizer, viu, você plantou muito. Você fez muita coisa até aqui. Agora você vai abandonar a sua colheita? Agora você vai passar lá para frente? Agora você vai abandonar aquilo que você fez? Vai trocar de roupa? Vai tomar um banho? Vai fazer o que você precisa fazer, porque o Senhor está voltando com a honra. Até porque a honra que Ele tem para nós não está relacionada a nós, está relacionada à fidelidade que Ele tem para nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu direcionamento, muito obrigado por o Senhor falar conosco, Pai, por o Senhor ser maravilhoso, poderoso, forte, por o Senhor nos trazer direcionamentos tão claros, Pai. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Que seria da nossa alma se não fosse o Teu Espírito, Pai,
colocando ela no devido lugar, confrontando, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar, por nos ajudar e por também fazer com que a gente se acolha, Pai. Porque aquilo que somos, Pai, está relacionado também àquilo, Pai, que vamos colher, Pai, se nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque não tem um dia, Pai, sequer, Pai, que a Tua palavra não seja revelada de manhã, de tarde e de noite. Não tem um momento que quando a gente busca o Senhor, que o Senhor se cala, pelo contrário, Pai. Até o seu silêncio é resposta para nós. Pai, que palavra, Pai, que direcionamento, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por ter nos respondido de forma tão intencional, Pai. Por ter nos mostrado o que precisamos fazer, Pai, para que nós consigamos colher aquilo que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos entender, Pai, que aquilo que o Senhor está dando como direcionamento está, Pai, relacionado, Pai, à nossa, Pai, plenitude, Pai, e a nossa forma completa de colheita, Pai. A colheita, ela é certa, Pai, porque houve o plantio. A colheita, ela é certa porque trata a tua fidelidade, Pai, e manifesta a tua fidelidade, não a nossa. A tua colheita é certa porque é o teu poder revelado, Pai. Mas se nós não cuidarmos, Pai, do nosso ambiente, do nosso canteiro, Pai, se nós não cuidarmos da nossa fazendinha, Pai, da nossa chácara, Pai, do nosso sítiozinho ali, Pai, se nós não cercarmos ele, se nós não colocarmos a porteira, Pai, a cerca não estiver preparada, Pai, se nós não estivermos cuidando daquilo que o Senhor nos entregou, onde tem a colheita, Pai, nós estaremos correndo o risco de invasão, de roubo, Pai, e de e de visitas inesperadas que não precisam ser, Pai, e acontecer se nós não tivéssemos falado o que não deveríamos falar. Então, que nós possamos colocar uma trava, Pai, na nossa boca, Pai. Que possamos fechá-la, Pai, em momentos que não é para ela abrir, Pai. Que não tenhamos o desejo, a vontade, Pai, a ansiedade, Pai, de falar coisas que o Senhor não mandou a gente falar, porque isso está, sim, relacionado a quanto vamos colher, em que tempo vamos colher. Até porque se nós estivermos atendendo os visitantes inesperados, como estaremos olhando a colheita, se toda hora tiver uma visita naquilo que é um projeto do Senhor, naquilo que é a colheita do Senhor, como vamos colher no tempo certo? Poderemos passar da hora de colher. Porque fato é que vão olhar e dizer, realmente teve colheita, realmente o Senhor fez crescer, mas cadê nós ali colhendo aquilo que o Senhor mandou? Então, Pai, cuida da nossa alma, mas também não é o Senhor só que vai cuidar, somos nós, né, Pai? Então nos ensina a cuidar da nossa alma, Pai, porque o Senhor já disse o que deveríamos fazer e como temos que fazer, e nós faremos, porque nós somos sábios e também inteligentes, Pai. Aqui nós estamos entre pessoas inteligentes que sabem que não vão perder, Pai, aquilo que plantaram por desobediência agora na hora da colheita. Muito obrigado pelo teu direcionamento, pela tua palavra. Nós te amamos. Amém. Amém, irmãs? Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí? Como vocês estão? Hoje foi. Fala alguma coisa, vocês estão muito quieta, pelo amor de Deus, fala. Fala, por favor, alguma coisa. Amém? Amém, então tá bom, fala amém pelo menos. Meu Deus, que saculejo, hein? Que saculejo. Que saculejo que Deus deu em nós. É ovelha alguma coisa, se ela é muda eu não sei, ovelha... vamos mudar, já entendi, ovelha calada. Porque muda não fala muito, não fala nada, entendeu? Muda não fala nada, muda é mudo. Agora calado ela vai saber a hora de falar. Agora eu tô calada, daqui a pouco eu falo. Então vamos entrar no propósito aí. Ovelha calada. Ovelha calada. Não é muda não, tá? Porque vai falar. Vai falar com algumas pessoas, vai falar. Vai falar. Deus vai mostrar. É calada. Até porque, só para terminar, em nome do Pai. Até porque você já sabe o que você vai colher. É só ficar em paz. Para que falar? Você já sabe o que você... Se você sabe a qualidade da sua semente, você sabe a qualidade da sua colheita.
Se você sabe a qualidade do que você plantou, você sabe a qualidade do que você vai colher. Então, para que falar? Não é hora de falar, é hora de ficar em paz. Se você plantou a semente certa, é só você desfrutar. Deus te deu um tempo agora de paz, de tranquilidade, olha, quem sabe o que planta tem paz. Ou não tem se não plantou coisa boa. Não é tempo de falar, é tempo de desfrutar algo que você já vai colher. Olha como o Senhor nos invadiu com a paz dele. Você plantou, você está em paz. Ah, vou fazer uma reunião, contar para todo mundo, não vai contar nada para ninguém. Eles não plantaram o que você plantou, pronto, fim, falei, não plantou. Não plantou, teve opção, teve oportunidade, não plantou. Você plantou? Pois bem, vai tomar sua aguinha com gás, seu cafezinho às 3 da tarde. Você plantou. Agora eu quero que todo mundo só vai colher, quem tiver que colher, se você compartilhar aquilo que você plantou. Entendeu? Aquilo que você plantou. Depois que você estiver colhendo, você compartilha. Ó, isso aqui é pra você. Ó, isso aqui, ó. Peguei esse maço de alface aqui. Peguei essa couve. Peguei esse cheiro verde, que agora já coloquei cebolinha com a salsinha. Coloquei até também um maço lindo de almeirão pra você. Coloquei brócolis, couve-flor. Olha, plantei até hortelã, tô te dando. Quando você colher, você faz o pacote e dá para quem você quer. Quando você colher, você pega o saco bem grandão, coloca tudo que você quiser, tudo que Deus colocar no seu coração e entrega para quem Deus mandar. Quando você estiver colhendo, e você vai colher porque você plantou e plantou sementes boas, você vai pegar aquilo e vai dizer: isso daqui, ó, o Senhor gerou em mim para você. Essa parte aqui é sua. Esse daqui, ó, que o Senhor gerou em mim para dar para você. Esse daqui, ó, o Senhor gerou em mim para dar para você. E aí você compartilha com quem o Senhor mandar. Entendeu? Aí compartilha com quem o Senhor mandar. Entendeu? Até que isso aconteça, pra quê? Ou você não sabe. Vai sair uma leva aí pra quê? Pra quê? Daqui a pouco eu vou ter colheita aí, o negócio vai ser forte. Pra que gerar sentimentos nas pessoas que não estão bem? Elas tiveram oportunidade, não fizeram, agora você vai falar isso pra quê? Pra que até trazer gatilhos emocionais pra pessoa? Pra quê? Pra que falar pra pessoa, olha, tá chegando a minha hora, eu recebi palavra, recebi profecia, eu falei com fulano, eu consegui tal coisa ontem, tá chegando aí, meu negócio vai chegar. Pra quê? Hora que chegar, você distribui. Hora que der certo não, que já vai dar certo, mas no sentido, hora que crescer ali, que chegar a hora de dar certo, de colher, você distribui. Não vai fazer reunião pra falar nada pra ninguém, não. Vou reunir minha família aqui pra falar pra eles tudo que tá acontecendo. Não vai fazer. Não vai. Ah, vou chamar o pessoal lá, meus amigos. Não vai. Porque não foi todo mundo que plantou como você. Pra que agora você vai falar isso? Pra quê? Depois faz como José. A hora que multiplicar, você ajuda. A hora que multiplicar, você perdoa e ajuda e dá pouso e dá o que precisa dar. Faz o que precisa fazer. Agora não. Agora não. Calma. Agora não. Agora você fica só com a paz, tá? Agora você fica em paz. Agora você fica em paz.
Sinta o gosto. Demorou para chegar isso. Deixa a brisa bater no rosto. Sente o gosto da paz. Senta. Fica você com o Espírito Santo ali conversando. Fala, Espírito Santo, como você é lindo. Olha como que todas as coisas estão encaixando. Fica ali no seu canto um pouco ali, ó. Sente a brisa, sente a conquista chegando daquilo que você suou tanto para conseguir. Para de querer dividir a colheita antes da colheita. Sabe que isso dá briga de família. A pessoa tá viva e estão dividindo as coisas. Para de querer dividir algo que é seu antes de ter pego na mão. Para com isso. Quem mandou fazer isso? A pessoa vai achar que tem posse, que tem direito em algo que... Calma. A pessoa vai achar que tem direito, que tem posse em algo que é seu porque você falou. Você viu... Meu Deus, pai... Você envolveu ela nesse sonho, nessa ilusão, nessa coisa, nesse... A pessoa agora tá dentro. Tá dizendo, tô dentro, quero. Envolveu ela. Prometeu. Envolveu, prometeu, disse que... Agora a pessoa tá lá esperando. Envolveu além da conta. Agora a pessoa tá esperando a resposta. Envolveu? Agora, em vez dela focar no dela, ela tá focada no seu. Porque foi envolvido. Não era pra ter envolvido. Então, Deus já tá falando... Desculpa. Deus já está falando, não envolve. Porque qualquer um ia... As pessoas estão procurando um sonho pra sonhar. Porque elas não estão conseguindo sonhar os sonhos de Deus. Porque não estão conectadas. Então, as pessoas estão procurando um sonho pra sonhar. Você vai dar o seu sonho pra pessoa sonhar? O seu sonho é seu. Não vai dar o seu sonho pra pessoa sonhar. Sonho seu, ela é sonho dela. Ah, mas ela não tem. Então, tudo bem. Depois, se quiser dar alguma coisa do seu sonho, você dá. Agora, não. Agora, vigia. Amanda, depois eu vou mandar mensagem pra você. Eu vou falar, eu avisei. Tô falando pra mim. Se eu tô falando pra mim, não vou falar pra vocês? Tô falando pra mim. Eu mesmo falo pra mim, Amanda, você sabia. Você tava sendo avisada. Ó. Ovelha calada, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã. Eu amo vocês.